Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Agora nós oramos em favor do pastor João, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, sendo instrumento para nos ensinar, Senhor. Agora permita, Senhor, que a Tua graça, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar a entender, a compreender a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, possa fazer morada no nosso coração. É a nossa oração no Teu nome, Jesus. Amém. Podeis retornar os seus assentos. Muito agradecido pela saudação que temos recebido dessa querida igreja, e saudar a todos vocês na preciosa paz de Jesus. Disse ontem e repito hoje, é um privilégio, depois de, segundo o que me disseram ontem à noite, depois de 12 anos, poder voltar à Uruguaiana, estar com esta querida igreja, queridos obreiros, junto com o nosso patriarca, pastor Agimiro, sua esposa, que a gente se conhece por muitos anos. Quando nós vinha de viagem, eu mencionava a minha esposa, o pastor Douglas, quando preguei num congresso em Parobé. Já faz alguns anos, o senhor era o pastor. E poder estar junto com o meu amigo, pastor Leandro, sua esposa, e a gente se sente tão cômodo ao lado desses queridos casais. E poder encontrar nossos argentinos, que parece que hoje mesmo já estão voltando. E a gente ama a Argentina. Eu sempre digo que é o meu segundo país. Israel é o meu terceiro país. 2 vezes eu fui só para estudar. Cada vez fiquei 3 meses. E depois fiz mais 14 viagens a Israel. Então, eu sempre digo que Israel é meu terceiro país. Mas aprendi a amar a Argentina lá pelo ano de janeiro de 1975. A gente chegou lá no centro argentino, com 2 malas, a esposa e 2 criancinhas de 1 e 3 anos. Uma cidade muito linda. Morar num rancho de barro, coberto de palha e piso de terra. 2 anos a gente esteve naquele rancho. Argentina, irmãos, nesse tempo, janeiro de 75, era a 4ª potência no mundo econômica. Era coisa fantástica. E eu cheguei lá com um salário mínimo de prebenda. Aí eu tive que trabalhar. Trabalhei quase 2 anos numa loja, mas tudo no projeto de Deus. Porque ganhei para Jesus o dono da loja e ganhei os 4 funcionários. Ficamos todos crentes. E daqueles 4, 2 são pastores. Então Deus tem caminhos que muitas vezes a gente custa um pouquinho entender. Mas não é fácil viver num rancho, parede de barro, piso de terra e cobertura de palha. Mas como eu disse ontem, o Espírito Santo tinha me falado antecipadamente que a gente precisava passar por esse caminho. Como já mencionaram aqui
os que me antecederam. Nós estamos, desde ontem à noite, falando sobre antropologia, junto com tricotomia, que é o ser humano formado por espírito, alma e corpo. Ali está as apostilas, e ali está o meu livro, irmãos, que minha esposa, junto com uma editora de um irmão em Passo Fundo, o fizeram. E como eu disse ontem, esse livro aqui envolve mais de 50 anos de ministério. Claro que é uma síntese. E aqui aparece 41 países que Deus me deu o privilégio da gente estar e pregar. Ontem à noite eu dei um para o pastor Leandro e hoje eu quero passar suas mãos. Me desculpe que é com a mão esquerda ou surda. Obrigado, pastor. Muito bem, irmão. Que abençoe. Vamos ler o texto bíblico que nós lemos ontem à noite, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, que nos fala da antropologia e da tricotomia. Diz aqui o apóstolo São Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem à noite, irmão, nós fizemos um prefácio e entramos um pouco na matéria, que todo ser humano, ele é dividido em 3 partes. Nós temos um espírito em letra minúscula, que demos ênfase ontem à noite. Nós temos uma alma e nós temos um corpo. E ontem nós falamos que quando Deus fez o ser humano, que foi Adão, e depois Eva, Deus fez com esses 3 elementos. E dei ênfase em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Mas depois, no capítulo 2, e no versículo 7 e 8, no 6º dia da criação, aí Deus formou o homem do pó da terra. E pelas suas narinas inseriu o que ele havia criado, que é a sua imagem e semelhança. Então, quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é corpórea, mas é em espírito e alma. Por esse motivo que nós somos trino. E isso aconteceu no 6º dia da criação. Irmãos, nós vivemos num mundo. Eu estava dando aula um dia lá no Chaco argentino, e um aluno me perguntou: pastor, Deus fez o mundo, porque eu estava dando escatologia bíblica, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Digo,
A Bíblia não diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7. Sim, mas está aqui na Bíblia. E aonde está? Claro, já se dirigiu nos primeiros capítulos do Gênesis. Mas, no livro de Gênesis não aparece Deus fazendo o mundo. Vocês observem que o mundo em que nós vivemos, irmãos, tem milhões de anos. E a Bíblia fala, tanto no capítulo 14 de Isaías e no capítulo 28 do Ezequiel, e outras passagens bíblicas, mas principalmente o capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 de Ezequiel, fala do mundo original. Que esse mundo original é o mundo dos dinossauros, das descobertas arqueológicas. Deus me deu o privilégio de conhecer os 4 maiores museus do mundo. Nos Estados Unidos, eu estava em Boston e o pastor me levou para conhecer o Museu de Boston. Que é importante, irmão. Aí a gente foi conhecer os dinossauros e as descobertas arqueológicas, que não é desse mundo em que nós vivemos. E o escritor aos Hebreus diz, e os mundos, está no plural, criado por Deus. Ou existiu, irmão, um mundo original, onde Lúcifer era o que estava, como hoje está o Espírito Santo na terra. No mundo original era Lúcifer, que era um querubim de Deus. Deus tinha 2 querubins. Um estava aqui na terra. Um dia alguém me disse, irmãos, a igreja sempre tem algumas briguinhas e divisão, porque até lá no céu houve briga e divisão lá com os anjos e tal. E mas de onde tu tirou isso? Não, mas está na Bíblia que Satanás não é assim. Satanás estava aqui na terra. E diz tanto Isaías como Ezequiel que Satanás elevou seu coração e quis ser semelhante ao Altíssimo. E disse ele para os anjos, ele tinha milhares de anjos ao seu serviço aqui no mundo original. Ele disse, eu quero o apoio de vocês, porque o meu trono aqui é muito pobre. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Eu quero subir acima das estrelas, das nuvens. E diz Isaías, eu quero chegar lá e sentar do lado do norte. E a palavra norte no hebraico quer dizer a direita. Porque o judeu, como disse Deus a Abraão, para Abraão contar os pontos cardeais, e o hebreu conta os pontos cardeais olhando para o oeste. E Deus disse a Abraão, olhe para o oeste. E ali Deus citou os 4 pontos cardeais. Se eu estou olhando para o oeste, minhas costas estão para o leste. Minha mão esquerda está para o sul e a minha direita para o norte. E Satanás disse, eu subirei ao alto, serei semelhante ao Altíssimo e me sentarei do lado do norte, quer dizer, à direita do Pai. Só que à direita do Pai estava e está o seu filho.
E diz a Bíblia, Ezequiel 28, que ele fez um comércio. E essa palavra comércio no hebraico é rekugem. E a palavra rekugem quer dizer um tráfico de influência. Ele fez um tráfico de influência entre os anjos, dizendo: vocês me apoiem. Eu vou subir, vou ser semelhante ao Altíssimo, vou tirar o filho dele da direita e vou me sentar do lado norte. Mas aí falou Deus: eu vou te derribar por terra. Quer dizer que ele tentou chegar lá, mas não entrou lá. Foi lançado por terra e se transformou num demônio que está atuando aí no mundo. E junto com ele, diz a Bíblia, que uma terça parte, Apocalipse, nos diz que uma terça parte dos anjos de Deus que estavam junto com ele na terra seguiram com ele, apoiaram ele e se transformaram em demônios que estão atuando no mundo hoje. Mas Deus mandou por terra. Mas quando ele cai, ele cauteriza a terra. A terra ficou caótica. A terra original, irmão, se tu vê o capítulo 28 do Ezequiel, é coisa mais linda. Ouro, o nome das pedras, fantástica que existia. E a caída dele, irmão, cauterizou, queimou. E quando nós vemos Gênesis capítulo 1 e versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2: e a terra estava vazia, desolada, trevas cobria, e sobre as trevas estava o Espírito de Deus. Esse era o mundo, irmão. Agora, quando eu estudo a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, não podemos unir o versículo 1 com o versículo 2 de Gênesis 1. Porque entre o verso 1 e o 2, a geologia, a arqueologia e a própria Bíblia nos mostra como 200.000 anos. Porque o versículo 1 fala do mundo original, lindíssimo. E o versículo 2 já caótico. Não sei se algum de vocês conhece a cidade da Mata, que não está longe daqui, que é chamado a cidade das árvores petrificadas. Tu chega lá, tu toca em certas árvores, é pedra. Se a gente ir na Cordilheira dos Andes, irmãos, é cheio de pedras petrificadas. Tanto a geologia como a arqueologia nos diz que o mundo passou um processo caótico. O Sol tem milhões de anos, os astros, planetas. Só que a terra ficou caótica e uma treva, diz o versículo 2, cobria e não deixava o sol aparecer. Aí Deus começa uma restauração do mundo que nós vivemos. Então, Gênesis, Deus não está fazendo o mundo. Deus está restaurando um mundo que já existiu. Por isso que o primeiro dia, irmão, ele retirou as trevas. Que diz Gênesis capítulo 1 e versículo 2. E houve luz sobre a terra, e o sol pôde penetrar, os astros e planeta pôde ter contato com a terra.
Aleluia. E aí Deus começa um processo de restauração, separando águas da terra, porque já existia do mundo original. Até que chegou o sexto dia, em que Deus fez a coroação da sua restauração, que foi Adão, que foi o ser humano. E aí colocou esse ser humano como o responsável por esse mundo em que nós vivemos. E aí faz um jardim, e aí coloca o ser humano. Ontem à noite eu falei que foi Adão, e com Eva tiveram só 60 filhos, né? Mas já falamos ontem. Aleluia. Aí, irmãos, vem da saída do Jardim do Éden até o dilúvio. Você passou 1656 anos. Aí Deus entra numa segunda etapa. Do dilúvio até a Torre de Babel, 427 anos. Depois vem uma terceira etapa, da Torre de Babel a Moisés, 430 anos. E nesse período, irmãos, eu quero dar ênfase, nascendo seres humanos como nós. Porque nós somos do Jardim do Éden para cá. De Moisés até Cristo, 1543 anos. Então, os irmãos, observem que desde que o homem sai do Jardim do Éden até Cristo, como 4040, uns diz 46, outros 43 anos. Deus tratando já com o ser humano de hoje. Eu tive o privilégio de estar no segundo museu do mundo, que é o Histórico de Londres. Passei um dia lá dentro. Também conhecendo coisas do mundo original. Depois passei um dia, em outra viagem que eu fui a Londres, passei um dia dentro do Museu Britânico, aonde eu fui conhecer o homem das fósseis, ou das cavernas, né? Espanhol que diz fósseis. Cuevas. Isso. Encontraram na Sibéria seres humanos, irmãos, do mundo original, parecido conosco. E a ciência tem procurado querer ligar esse ser das cavernas, que eles chamam, com o macaco, para poder chegar em nós. Mas não dá certo, viu? A gente está nos quadros de vidros que tu pode ver ali, conhecer esses seres humanos encontrados na Sibéria, embaixo das neves, lá do mundo original. Mas não dá certo com nós, porque eram seres humanos que não tinham espírito e nem alma. Eram que nem animais. Um mordia o outro, um dava um coice no outro. Ainda que hoje algum também morde um no outro e dão alguns coices aí, né? Só que hoje o ser humano faz consciente. Mas aquela gente que existiu do mundo original era um inconsciente, não tinha um espírito e alma, que nem animais. Agora, nesse mundo que nós vivemos, restaurado, Deus disse, e agora?
façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então foi ali, irmão, que Deus inseriu dentro do primeiro, que foi Adão e Eva, o espírito e a alma. E por isso que nós somos, como eu disse ontem à noite, o único ser no mundo distinto dos demais. Tu não vai encontrar ali um cachorro ajoelhado, um animal orando, enfim. Esses tempos eu escutei um hino de alguém cantar que temos que louvar a Deus que nem os pássaros. E os pássaros louvam a Deus. Irmão, é dentro da natureza. Eles não fazem consciente que estão louvando a Deus. É nós que fizemos uma aplicação de uma interpretação que eles estão louvando a Deus. Mas eles não sabem. O único ser que louva a Deus conscientemente somos nós. Por quê? Porque nós temos, como eu falei à noite, essas duas plataformas dentro de nós. E é isso que faz a diferença, irmão. Senão nós não estaríamos aqui de gravatinha, perfumadinho, né, pastor Leonardo? Não estaríamos assim como somos. Então, irmãos, somos imagem e semelhança de Deus, porque dentro de nós, Deus inseriu um espírito em letra minúscula, que falamos ontem, e uma alma. E onde nós demos ênfase, o que é uma alma? O que compõe a alma, né? São 9 coisas. 5 instintos e 4 faculdades. Os instintos é a visão, a audição, o olfato, o gosto e tato. As faculdades é o pensamento, o sentimento, o entendimento e a vontade. Esse forma a alma. E a alma, irmãos, é o governo do corpo. Qual é o primeiro instinto da alma? É o pensamento. O que é o pensamento? Eu estou, irmãos, fazendo mais comentário, porque a matéria é longa, mas eu disse a vocês ontem, tem uma pedagogia muito boa, que na casa de vocês lerem e devem ler, e está cheio de provas com os versículos, devem ler esses versículos. Mas a nossa alma, irmãos, é o governo do corpo. E o primeiro instinto é o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é o protocolo. Nós temos 2 seres, a um lado e ao outro. Nós temos Deus e nós temos Satanás do outro lado. Todos nós. E Jesus disse, amamos a um e aborrecemos ao outro. Obedecemos a um e desobedecemos ao outro. Mas tanto Deus como o inimigo, irmãos, ele atinge o pensamento da pessoa. Ele quer o pensamento. Satanás, todos os dias, lança setas malignas no nosso pensamento, porque ali é o protocolo onde registra todas as coisas. Se o pastor Leandro sentia a necessidade aqui com a diretoria, o ministério, de se colocar uma lombada eletrônica aqui na frente da igreja, eles vão ter que pedir para a prefeitura,
fazer um pedido. Vão ter que escrever esse pedido, vão ter que chegar lá e tem uma mesa de protocolo, onde é protocolado o dia, o mês, o ano, a hora, e foi protocolado a entrada de um pedido. O nosso pensamento, irmãos, registra tudo, fica registrado no nosso pensamento. Por esse motivo que o versículo que nós lemos diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Qual é a diferença de uma alma, irmãos, santificada, um espírito, com o mundo que não é? Porque esse mesmo diabo que tenta os crentes, tenta o mundo lá. Ele lança no pensamento nosso, através de 3 caminhos, ele lança as suas setas, que é através da visão, da audição e do subconsciente. Essas 3 coisas, irmãos, é o caminho em que Deus chega no nosso pensamento. O inimigo chega ao nosso pensamento. Primeiro, irmãos, pela visão. Tudo que nós vemos, irmãos, e aí entra as tentações, entra pela visão e vai para o pensamento aonde é protocolado. Só que se está santificado, como diz a Bíblia, a santificação não deixa enraizar no pensamento o que foi protocolado através da visão. Então o diabo lança. Você vai fazer uma mentirazinha, tinha que entrar às 6 da manhã no serviço, mas você dormiu, e quando viu já era 7 da manhã, e agora o que eu vou fazer? Aí o diabo aproveita. Diz: você vai lá no médico, chegue lá com a carinha meia feia, para não dizer feia de todo, e diga que está doente, que não pode trabalhar e que te dê um atestado. Aí ele protocolou aquilo ali. Chega lá morrendo de doente. E isso, irmãos, vem prejudicando a vida dele. O inimigo entrou e é pelo pensamento. Mas se está santificado, o inimigo lança esse pensamento, mas ele não aceita. Porque a santificação não deixa fazer isso. Ele vai cobiçar um sexo oposto, chega no pensamento, a santificado. Não entra. Mas eu vou aplicar uma mentira. Eu quero vender esse carro e o motor está mal, e eu meti uma banana aqui dentro, para não fazer tanto barulho, e vou mentir que está nos trinques, estou aí. Mas está santificado, não deixa. Então a santificação, irmão, na alma é onde o nosso pensamento é santificado. Então Satanás lança a seta, mas o pensamento rechaça, porque está santificado. Aleluia.
Agora, do outro lado, nós temos Deus. E Deus lança, irmão, sentir, através do Espírito Santo que eu falei ontem, que está unido ao nosso espírito, Romano 8,16. A pessoa tem um sentir da parte do Espírito Santo. Eu vou fazer uma campanha de jejum. Ou eu vou cantar no coral. Ou eu vou tocar na orquestra. Ele faz um projeto. E vem da parte de Deus, irmão, e vem o nosso pensamento. Mas o pensamento santificado se protocola. Porque veio de Deus, é bom. Então, irmãos, o pensamento é a mesa de entrada. Porque a alma é o governo, é a prefeitura, irmão. Que tem uma mesa de protocolo. Do pensamento passa para o sentimento. O que é o sentimento? É o parecer do que foi protocolado. Lá na prefeitura recebeu um pedido aqui da igreja, foi protocolado e vai para o parecer. Vamos fazer um estudo. Vai vir técnicos aqui para ver se é necessário ou não essa lombada eletrônica para livrar de algum perigo. Então, irmãos, do pensamento vai para o sentimento. O sentimento em nós não mente. Ele é fiel. Eu volto no que tinha que entrar às 6 da manhã e se acordou às 7. Aí ele diz, bom, eu vou ter que mentir, vou ter que ir lá no médico, pedir um atestado, isso e aquilo. Ele protocola, mas vai para o sentimento. E o sentimento vai dizer, olha, a mentira tem a perna curta. Amanhã ou passado vão descobrir. Porque o sentimento, que é o parecer do que foi protocolado, não mente. Se é coisa boa, olha, o assunto aí é coisa boa, viu? Vai ser uma bênção lá no coral, lá na orquestra, nesse jejum, nessa campanha de oração. O parecer vai dar coisa boa. Mas se entrar coisa ruim que vem do inimigo, essa flecha, o parecer vai, você protocolou. Mas eu quero te dizer que isso aí vai dar errado. E se ele não voltar atrás, se arrepender, pedir misericórdia, do pensamento, o sentimento vai para o entendimento. E o entendimento é o deliberante, irmãos. Porque lá na prefeitura entrou o pedido, foi protocolado, houve o parecer, vieram os técnicos aqui e disseram, olha, tem cultos aí, um movimento, é perigoso, tem crianças. Eles vão dar o parecer, que é o sentimento, e aí vai para uma Câmara de Vereadores, onde vai ser o deliberante, onde vão ter que aprovar o que entrou no protocolo e do que foi dado o parecer. Aí existe o deliberante. Então o inimigo lança seta na mente nossa, a pessoa protocola, o sentimento já vai dar um relatório que pode acontecer com isso que ele protocolou. E o entendimento, irmãos, vai deliberar.
Sim ou não? Pode deliberar ou não. Aí vai para a vontade. O que é a vontade? É o executivo, que vem executar o que foi protocolado, o que se deu o parecer, o que foi deliberado. Isso é um processo em nós, irmãos. Nos meus anos de pastor, eu vi confissão de a pessoa arrependida porque brigou. Crente, até obreiro. Pastor, eu quero que o senhor me ajude. O senhor sabe que eu me irei. Tive uma discussão com meu vizinho. Quando eu me dei por conta, eu já tinha dado-lhe um soco nele, arrancado uns 2 dentes. Isso que deu devagarzinho. Dizia, e o diabo me enganou. Diz que alguém encontrou o diabo chorando e perguntou para o diabo, por que está chorando? Diz, eu choro porque aqueles assembleianos fazem coisas erradas e me culpam a mim e eu nem perto estava. E nós somos campeões disso. Estamos indo para a igreja, bem perfumadinho, bem arrumadinho. Eu sempre digo, quem quer ver a minha melhor roupa, venha na igreja. É onde a gente coloca a melhor roupa da gente. Mas lá no caminho furou um pneu, um prego lá. Aí o crente baixa e eu, mãe, furou. Esse diabo sujo me meteu um prego. Chega lá na igreja, teve que tirar a gravata e trocar pneu. Chega lá na igreja. Barbaridade, irmãos. Sabe que o diabo me meteu um prego no pneu? Olha aí, ó. Esse diabo sujo. O diabo não estava nem perto. Foi Deus que disse para um anjo. Diz, olha, me pegue um prego e vá lá e me meta no pneu do meu crente lá. Viu? Porque lá na frente tem algo feio para acontecer. Tem um choque, tem um acidente. Então o anjo vai lá e me meta um prego lá, vou sujar a camisinha branca, a camisa branca dele. Vou atrasar ele um pouco, mas eu vou livrar ele. Glórias a Jesus. Então, meus queridos, a última parte é o executivo, que vai executar aquilo que foi protocolado, aquilo que foi estudado, aquilo que foi liberado. Se é uma mentira, a vontade que é o executivo vai dizer, bom, esse assunto de mentira é com você, linguinha. Aí a linguinha se prepara para mentir. Não é o dedão do pé. Então é um processo, irmãos. Como eu disse, alguém disse, quando eu me dei por conta, eu já dei um soco nele. Não. Você pensou em dar um soco. E tu protocolou. Foi para o parecer. E o parecer, o sentimento vai dizer, vai tu dar um soco, tu vai se incomodar. Ele não mente. Ah, não, mas eu vou dar. Eu sou homem. Eu não aguento. Aí vai
o entendimento que é o deliberante. Aí o deliberante diz: olha, mãozinha, é contigo agora. E aí ele estuda: eu vou dar no meio das sobrancelhas dele. Viu? E aí ele aplica. E aí fecha o problema. E depois vem, sabe o quê? Eu nem me dei por conta, quando eu vi, eu já dei o soco. Não é assim, irmão. Todas as coisas ruins que vêm da parte do inimigo ao pensamento nosso, ou as coisas boas que vêm de Deus também ao nosso pensamento, não é uma coisa relâmpago. É um processo de pensamento, sentimento, entendimento e vontade. Em tudo que nós fizemos. Nas coisas boas e nas coisas ruins. E como eu disse, irmãos, o sentimento não nos engana. Agora, tu já viu algum eclipse? Algum eclipse? Sim ou não? O que é um eclipse? Por exemplo, um eclipse no Sol. Anos atrás, eu lembro-me de um eclipse que deu às 10 da manhã. O Sol, a Lua se cruzou entre o Sol e a Terra. E o Sol, irmãos, escureceu 10 da manhã. Não sei se aqui em Uruguaiana, mas Passo Fundo escureceu. Um vizinho, Dom Sálvio, que criava galo, galinha de rinha, essas finas, todos começaram a subir para os puleiros. Pensaram que estava anoitecendo, porque escureceu. As luzes na rua começaram a acender. A fotocélula mandou que acendesse, porque escureceu. Irmãos, assim são as coisas boas e ruins. O que é um pecado? É um corpo estranho em que se coloca entre Deus e nós. Tu já viu eclipse na lua de noite? Por quê? Porque a lua está lá nas alturas e nós estamos desse lado da terra. O sol já está do outro lado. Nós não vemos o sol, porque aqui é noite, o sol girou, está do outro lado da terra. A terra girou. Mas a lua, irmãos, não tem luz própria. Mas ela vê o sol, e o sol lá nas alturas choca nela e resplandece para nós aqui na terra. Mas dali a pouco se mete um corpo estranho entre o sol e a lua. E aí a gente olha, esse eclipse pode ser parcial ou pode ser total. O mundo vê Deus ou não? O mundo não vê Deus, foi o que eu falei ontem. Vão em busca de um ídolo e outras coisas, porque eles não têm contato com Deus. Mas o apóstolo São Paulo diz que nós, os salvos, estamos nas alturas. Isso é lindo, irmão. O mundo está em trevas, diz a Bíblia.
E nós estamos, irmãos, diz o apóstolo Paulo, como astro, como planetas. Temos luz própria ou não? Não temos, que nem a lua. O mundo não vê Deus, mas nós estamos nas alturas com Cristo. Estamos nas alturas e nós vemos Deus, e Deus dá o seu brilho em nós. E nós servimos como planetas para o mundo. Foi isso que disse Jesus. Não temos luz própria, mas esse Deus que nós conhecemos e temos contato com Ele, o mundo não tem. Então esse Deus nós vemos Ele e servimos de luz para o mundo, que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas nós não temos luz própria, mas nós temos Deus que dá sobre nós e nós refletimos para o mundo. O que é um pecado? É algo que entra entre nós e Deus. E nós não enganamos, irmãos. Hoje é comum nas nossas igrejas, até obreiros, irmãos, um eclipse parcial. Eu não pequei. Mas a esposa ou o esposo, o pastor, os seus colegas, se dão por conta que esse crente não é mais aquele de antes. Antes ele era fiel nos seus dízimos todos os meses, agora um mês dá, 2, 3 não dá. O que passa? Antes sempre estava tocando na orquestra, agora vem uma vez, depois passa 3, 4, aí aparece de novo. Os familiares na casa dizem, não sei o que está passando com o fulano, porque antes sempre orava, sempre estava buscando as coisas de Deus. Tá? Pouquinho o assunto. Os irmãos na igreja dizem, mas faz hora que eu não vejo que o fulano está vindo no culto. Antes sempre estava na igreja, agora desapareceu, por aí ele aparece. E senta lá no entrar no templo. O que é isso aí, irmãos? É um eclipse espiritual. Ele não executou pecado, mas o pecado se acomodou no pensamento. Quando o pecado se acomoda no pensamento da pessoa, 1/4 da vida espiritual dele ficou afetada. E as pessoas notam. Ele está com um eclipse, não é mais aquele de antes. O tesoureiro diz, eu não posso contar com o dízimo do seu João, viu? Um mês dá, 2, 3 não dá. Se ele deixar do pensamento passar para o sentimento, irmãos, ele fica 50% da vida espiritual dele afetada. E as pessoas notam. Se ele vinha 4 cultos por semana, ele está vindo só 2. Se ele dava o dízimo todo mês, está dando cada 2 meses. A vida dele fica 50% afetada, porque entre ele e Deus, aí um corpo estranho entrando. E a vida dele vai ficando escura. E as pessoas, a gente fala, eu como pastor, quantas vezes me sentei ao lado de irmãos, irmão, o que passa contigo? Tu não é mais aquele de antes.
Tu está desconforme que não dizima, está dizimando aí tudo pitoco? Desculpa a expressão. Quem é isso? E dá uma desculpa. E os cultos, irmão, o senhor antes estava fiel nos cultos e agora lá de vez em quando aparece. Não, porque eu estou bem. Ou o senhor acha que eu estou em pecado, o senhor me prova. Nós não podemos provar, porque é lá dentro. É entre ele e Deus. Ele não executou ainda, mas está no processo para chegar lá. Pode se arrepender, deve se arrepender, irmãos. Porque o Espírito Santo vai usar alguém para chegar e lhe falar que o assunto não está correto. E ele entender e pedir misericórdia e se arrumar. E aí perdão. Mas se ele não faz isso, ele continua. Pensamento, sentimento, entendimento, que é o deliberante. Ser deliberado, Zé, eu vou fazer isso. 75% da vida espiritual, ministerial dele ficou afetada. Porque o corpo estranho entrou. 75% entre ele e Deus. E as pessoas se dão por conta. Antes ele orava, jejuava, dizimava, servia a Deus 100%. Agora é 25%. A gente senta ao lado dessa pessoa, o que passa contigo, irmão? Eu estou me dando por conta que está escurecendo a tua vida. O senhor está dizendo que eu estou em pecado, o senhor me prova. Nós não podemos provar, porque é um assunto de elaboração dentro dele e Deus. Que só aparece depois da execução, que és o executivo, o deliberante, a vontade. E nós estamos nas nossas igrejas, irmão, cheio de crente, que está só 75%. Não é mais aqueles 100%. Nós estamos com tanta gente na igreja, até obreiro, irmãos, 50%. Isso é um prejuízo para a igreja. E isso está dentro do nosso estudo. Nós temos crente aí, desculpe a expressão, irmão, até obreiro, que está só a rapa, como diz o gaúcho. Vem uma ceia, dali 3, 4, ele aparece de novo. E irmão, não, está tudo bem. Você não está indo, eu não estou indo por causa do meu serviço, e tanta desculpa. Mas a gente se dá por conta, irmão, porque a lua, que um corpo estranho entre ela e o sol está se entrando cada vez mais, e ela vai se apagando. Aleluia. E eu sou testemunho, irmãos, nos meus anos ministerial, de obreiros e crentes que já estavam para executar o pecado. Mas Deus usou um profeta. Deus usou um louvor na igreja. Deus usou uma mensagem na igreja, um pregador. E essa pessoa veio chorando frente ao altar. Fez novo propósito. E o desejo de Deus é recuperar, é salvar, é perdoar. Eu pregava num congresso há muitos anos atrás, em Vigia Ángela.
no Chaco, Argentina. Era um congresso de jovem provincial. Se calculou 3.000 jovens, num ginásio muito grande. Eu dava o estudo de dia e pregava à noite. E no sábado à noite eu estava pregando sobre o perdão. Foi a mensagem que Deus me deu, o perdão. E quando eu já estou indo para o final, se levanta um homem, um moreno, bem gordo. Era o tratorista de um irmão plantador de algodão, que convidou ele e trouxe ele no culto. E eu falando sobre o perdão, contei alguns exemplos. Esse homem vem chorando de lá, irmãos, em grito, e ficou bem na frente do altar e me gritou: pregador, quando é que Deus não perdoa mais? Eu nunca tinha escutado essa pergunta. Quando é que Deus para de perdoar? Mas o Espírito Santo me deu a resposta na hora, quando ele terminou de dizer: pregador, gritando, eu sou um pecador terrível, e o Senhor falou sobre o perdão, e quando é que Deus deixa de perdoar? Terminou de falar, o Espírito Santo me deu: quando o ser humano para de se arrepender. Parou de se arrepender, Deus parou de perdoar. Aleluia! Irmãos, o sentimento, o desejo de Deus, a vocação de Deus, aleluia, é perdoar. A coisa que Deus fica tão feliz é poder perdoar alguém que se arrepende. É a alegria, a vocação de Deus poder restaurar. Por isso que disse Jesus: o diabo é o contrário, veio matar, roubar, veio destruir. Mas o meu Pai me mandou para dar a vocês vida, e dar vida em abundância. Aí uma presença de Deus tão preciosa. Deus não chega atrasado. Volto a dizer, o desejo dele é socorrer. Ainda que 1000 diabos diz que não há recuperação, Deus diz: ai, é só se arrepender. Deus se sente atado para não perdoar, não socorrer, não restaurar, é quando a pessoa não se arrepende. Quantas vezes, irmãos, eu estou com 65 anos de crente, batizado em água. Eu me batizei com 10 anos. Nunca me desviei. E por bondade de Deus, nunca fui disciplinado. Hoje está distinto, mas há 65 anos atrás, na ceia, irmãos, a gente fazia uma fila. E alguém desse tempo, creio que se lembra, para pedir perdão. Porque o pastor nos dava uma exortada: não tome a ceia em dúvida, venha se arrumar. Quantos que querem pedir perdão? E eu tinha um apelido de veneno, era meu apelido, desde pré-adolescente, por causa do futebol. Meu irmão mais velho foi jogador do Grêmio, jogava muito bem. E eu estava no mesmo caminho. Então a gente jogava uma bola, encantava as pessoas,
e me apelidaram de veneno. Mas o Jesus salvou o veneno. Aí era proibido jogar bola, até no colégio. E era proibido jogar bolita. Hoje as crianças não conhecem mais nem bolita, né? Mas eu era bom numa bolita. Mas o pastor dizia: quem é que jogou bolita esse mês? Quem é que jogou bola esse mês? Venha para o corredor. Toda a ceia estava lá eu. Cabeça baixa. Sempre tive temor, irmãos. Chorando. Quando eu chegava na frente, o pastor dizia: e João, que passou? Eu disse o mês passado que eu não ia mais jogar bola e voltei a jogar. Não ia mais jogar bolita e voltei a jogar. Quanto carinho eu recebi, irmão, daquele pastor abraçar a gente. Aleluia. E dizer para a gente: cuide dessa sensibilidade. Quem de nós não erra? Mas à medida que nós nos arrependemos, Deus está ali para perdoar, para restaurar, para ajudar, para voltar a brilhar como antes, tirar aquele corpo estranho entre nós e Deus. Aleluia! Engrandecido é o nome de Jesus. Então, irmãos, a alma é um processo e ela é o governo do nosso corpo. Nós sentimos da parte de Deus de fazer um jejum, de dar uma oferta missionária, de fazer algo pela obra de Deus. A gente tem aquele sentir e ela chega no nosso pensamento, irmão, que é na alma. Tem que passar por essa plataforma que eu falei ontem à noite do Espírito, para chegar na alma. Tudo que vem ou vai para Deus. Nós não temos outro caminho. E aí da alma vem para o corpo. Aí a gente conta o dinheirinho que pertence a Deus, recebeu seu salário, seus lucros, ele conta esse dízimo, esta oração, esse jejum, esse serviço que a gente presta para Deus, irmão, ali na portaria, lá na congregação do bairro, lá no círculo de oração, você faz no corpo, mas tem que passar aqui pela alma, tem que passar pelo Espírito, para chegar a Deus e Deus receber. Nós não temos outro caminho, não tem. E aí Deus manda as bênçãos dele, tem que passar pela nossa plataforma do Espírito. Você lembra que ali está o nosso Espírito, o Espírito Santo, a consciência e a fé? Dali tem que passar na alma, e aí chega no corpo. E por isso, repito o que disse o apóstolo São Paulo: santifiquem vosso espírito, essas duas plataformas, para que as coisas de Deus, irmão, corra com toda a liberdade. Não exista atrapalho. E tudo as setas que o maligno largar o nosso pensamento, o pensamento está santificado. Ele não protocola. E é ali que nós somos vencedores. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, aqui nós temos a página 6, a página 7. Foi justo que a gente acabamos de falar. Eu tive que fazer uma síntese. Essa tarde eu me concentrei um tempo, irmãos, para a gente trazer um resumo para esta noite. Ali na página 10, o espírito do homem. Esse espírito, irmãos, que habita em nós, volto a dizer, o único ser no mundo que tem, somos nós, porque foi Deus que colocou. Diz ali na página 10, bem abaixo, item 1, quem tem apostila. O espírito humano através da Bíblia. Você veja a importância que tem o Espírito, irmão, em letra minúscula. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outro assunto. Bem abaixo na página 10. Sendo o Espírito o princípio da vida no homem. As Escrituras apresentam o Espírito como uma fonte e a sede do discernimento, do discernimento, da sensibilidade, da vontade, ou seja, o ser essencial do homem. E está falando da mulher. É esse espírito, é o ser essencial. Por isso que diz a letra A, que o espírito do homem pode ser despertado. Despertado. Eu já falei isso aí. Quantas vezes a pessoa, irmão, está apagada, mas veio no culto. Já estava só a rapinha, desculpe a expressão. Mas Deus usou um profeta. Deus usou um louvor, um cantor. Deus usou um pregador. Deus usou alguém após o culto dar um abraço nessa pessoa. Olhar nos seus olhos e dizer, que bom que tu apareceu de volta. É uma mensagem que o Espírito Santo está usando. Aí o espírito da pessoa é despertado. Aí tu vê ele retomando de novo na igreja o caminho brilhante que ele tinha. Segundo, vocês conhecem espírito perturbado? Sim? Um maligno dá uma flechada no espírito dele. Não está santificado. E esse espírito começa a ficar perturbado. E que mulher, que esposa, que filhos vão suportar um esposo, um pai em casa com um espírito perturbado? Se a esposa derrubar uma tampa de panela, lá cozinhando, é um bicho de 7 cabeças. Se vir quebrar um prato, nem se fala. Se uma criança chorar, se endemônia o homem. O vice-versa, pode ser a mulher. Um espírito perturbado. Filhos, irmão. A gente conhece famílias que sofrem, pai e mãe, com um filho de espírito perturbado, que no fim vai parar lá na droga. Então existe, irmãos, espíritos
que é despertado, espírito que é perturbado, irmão. Não adianta você ter grudar o soco e a laço. Isso aí não tira espírito. Jesus tinha razão em dizer que há certo espírito que é só sem jejum e oração. Espíritos perturbados. Página 11. O espírito se regozija-se. Tu já viu na igreja, no lar, o crente se regozijar. Ele está feliz na igreja, irmão. Se regozija. Sente prazer nas coisas de Deus. Ama seu instrumento. Ama sua congregação. Ama a portaria da igreja. É o espírito que se regozija. Essa pessoa tem um espírito que se regozija. Tudo que ele faz na obra de Deus, ele faz com prazer, porque o espírito se regozija, irmão. É lindo, não pode estar cansado, mas o espírito está regozijando-se. Página 11. Regozija-se. Fica abatido. Sim ou não? Alguma vez você ficou abatido como eu? O espírito da gente que fica abatido. E aí o resultado vem para o corpo. Alguns ficam até doentes. Outros ficam até meio deprimidos. O espírito abatido. Eu não queria que acontecesse isso e aconteceu. Tudo isso é oriundo lá do espírito. Espírito abatido. Letra E. Mostra-se bem disposto. Tu conhece na igreja alguém de espírito bem disposto? Não precisa o pastor estar que nem os campesinos lá, ter que ter uma picana, né? Para poder fazer o boi andar. Picana tem um ferro com a ponta aguda, com as argolas junto. E o apóstolo São Paulo, quando deu seu testemunho, ele disse, lá no caminho de Damasco, o Senhor me apareceu, caí ao chão, e o Senhor me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse, ele falava para o rei Agripa, eu disse, quem tu és, Senhor? E ele me disse, eu sou Jesus quem tu está perseguindo. Dura coisa é você recalcitrar contra como? Os aguilhões. O que é recalcitrar? Dar coice. E o que é aguilhão? É um ferro, irmão, que tem uns 20 centímetros e tem uma ponta bem aguda. E do lado tem umas 3 argolazinhas. E é posto numa vara, uns 2 metros, que o boieiro chama os boi, toca aquela campainha daquelas argolas e os boi escutam. É o aguilhão. E ele chama para comer. Venham, venham, e sacode o aguilhão. E os boi vêm, irmão. Eu vi muitos
boieiro, irmãos, nessa região de Passum tinha muito pinhais. E eles tinham lá suas 4, 5 juntas de boi. E de manhã ele tocava a campainha do aguilhão e os bois se levantavam lá e ficavam esperando a chamada. Venham comer, venham. E os bois vinham um atrás do outro, cada um no seu coxo. Um não se metia no coxo do outro. Quando comiam, o boieiro dizia: boi do coice, vamos para o lugar. Os dois vinham, irmão, um ao ladinho do outro, para receber a canga. Aí ele chamava o segundo, vinha mais à frente. O terceiro, o quarto, o quinto, e aí ia unindo através de uma corrente de canga em canga. E aí aquele boieiro pegava aquele chacoalho, aquele aguilhão, dava uma sacudida lá na frente, colocava no ombro, e se ia e toda a fileira, irmão, lá no mato, para arrastar aquelas vigas. Aí ele cravava naquelas vigas de pinheiro imensa, irmão. E aí ele ia lá na frente daquela fileira de bois e gritava, dava o nome de cada um e sacudia o aguilhão. Pegamos, mas cavavam terra e arrancavam aquelas vigas, irmão. E aí ele colocava no ombro aquele aguilhão, ia na frente. Daí a pouco ele gritava para parar, todos paravam descansar. De novo, de novo. Dali a pouco ele vinha fiscalizar os boi, puxando aquelas vigas, porque tinha uns boi meio manheiro. Manheiro, né? Os outros fazendo força e ele não. Aí a canga fica atravessada, o outro que está puxando com o pescoço torto, porque o preguiçoso do lado ali só está fazendo um balanceiozinho no meio. Mas o boieiro chegava bem no ouvido dele e sacudia aquele aguilhão. Vamos, fulano! Mas ele cavava a terra. Mas dali a pouquinho estava de novo manhando. Ele chegava de novo. Quando era a terceira vez, ele não vinha sacudir o aguilhão na orelha dele. Ele chegava lá na picanha com a picana. Chegava lá na picanha e cravava, irmão. Isso eu vi, meu pai me levava, viu? Eu tinha lá meus 7, 8 anos, só para a gente ver. Esse boi, irmão, berrava e vidrava o olho e cavava a terra, de medo daquele aguilhão. E foi isso que Jesus disse a Saulo: quem tu és, Senhor? Eu sou a Jesus que tu está perseguindo e quero te dizer que dura coisa é você recalcitrar contra os meus aguilhões. Está no plural. Recalcitrar quer dizer dar coice. Jesus está dizendo: pare de recalcitrar, Paulo. Não me resista. Você vai se machucar, tem uma agulha aí, tem uma ponta aí. E tu vai te machucar.
Aleluia. Irmãos, Jesus tem seus aguilhões e não aceita nós recalcitrar contra seus aguilhões. A Bíblia é linda ou não? É linda a Bíblia? Mas a Bíblia é um aguilhão. Não dê coice na Bíblia. Tu vai te machucar. Viu? E temos crente, até obreiro, mandando coice na Bíblia. Daqui a pouco você machuca. A Bíblia diz que 10% é do Senhor. Quer que eu botar lá no dinheiro? Agora mais que eu comprei uns terno novo aí. E a mulher me pediu uma bolsa, né? E esses dias me disseram que tem bolsa de mulher que vale 20 mil reais. É verdade ou não? Sim, irmãs? Existe? 20 mil? Mas dá para comprar um fulcão, hein? Sair tossindo, né? Não posso ser mesmo, pagou o dízimo. Uma mulher me pediu essa bolsa aí e foi pago lá quase 20 mil. Cuidado, aguilhão. Cuidado. Dê para tua esposa, ela merece. Nada contra. Pode chegar lá no teu roupeiro e escolher o terno. Esse terno eu fui àquele culto. Esse eu tive no outro, esse vestido. Isso é uma bênção de Deus, irmão. É uma promessa. Mas o dízimo é do Senhor. Aquilo ali é a parte. Senão a gente vai se machucar. O Espírito Santo é uma bênção na igreja ou não? Sim ou não? Mas tu sabia que o Espírito Santo é um aguilhão? Não dê coice no Espírito Santo. O Espírito Santo usa um profeta e você fica olhando para outro lado, né? Nada foi contigo. E ainda dá uns coice. E ainda desfaz. E o Espírito Santo usa alguém. E tu toma outro caminho. Tu vai te machucar, irmão. O Espírito Santo é uma bênção, mas é um aguilhão, não dê coice nele. A igreja é uma bênção ou não? Sim. Mas eu muitas vezes, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por uma igreja que Ele me salvou. E a gente pertencer à igreja. Uma igreja é uma bênção. Mas a igreja é um aguilhão. Não dê coice na igreja. Porque a igreja não presta, pastor. A igreja está ruim. A igreja, ai. Não julgue a igreja por uma pessoa. O meu professor, eu estudei em Amsterdã 5 meses, na Holanda, e o meu professor em psicologia ministerial, e eu guardei, ele dizia, irmãos, onde há ser humano, há problema. Tenha isso, e eu guardei isso comigo. Alguém diz, eu quero me casar, mas eu não quero ter problema. Então te case com um tronco de madeira. Durma abraçadinho lá com o tronco de madeira. Se é gaúcho de manhã, prepara um chimarrão e coloque o tronco de madeira ao teu lado. E tome um chimarrão ao lado do tronco de madeira.
Você e um tronco de madeira não vão ter problema. Mas a gente casa com outro ser humano. E aonde há ser humano, mais fortezinho, tem problema. A igreja, o senhor não me diga que aqui não tem problema. Porque a igreja aqui é ser humano, não. Um dia um crente esses meio retovado, isso é uma palavra argentina, né? Os retovados, me disse: pastor, eu queria saber, eu já passei pela igreja tal e pela igreja tal, e todo tem problema, e o senhor pode me dizer aonde tem uma igreja que não tem problema, eu quero ir para lá. Digo: tenho, te dou já. Daí, e aonde está essa igreja? Como é que se chama? Digo: se chama Igreja dos Primogênitos. E aonde está essa igreja dos primogênitos? O escritor aos Hebreus que está lá nos céus. Então o senhor deve de ir para lá, eu vou orar pelo senhor e Jesus lhe prepare, lhe leve, e aí o senhor está livre. Mas nem louco. A igreja, irmão, é seres humanos e nós temos problema constante, pastor. Pastor nenhum não vai pensar que não tem problema na igreja, porque a igreja é ser humano. Eu gostaria de ser pastor de uma igreja que o ministério não desse problema. Ministério é seres humanos, irmão. E nós temos que trabalhar com os ministros que são seres humanos e tem problemas. Viu? Não é fácil. Uma vez em Reconquista, que vocês conhecem, eu tinha 52 igrejas na região. Construções, cheguei a ter 17 igrejas em construção. O meu copastor da sede um dia me disse: pastor Hermel, a igreja está mal. Os dízimos caíram pela metade. A frequência está pouca. O coral tem 4, 5. A dirigente do círculo de oração diz que não vem mais as irmãs, é muito pouquinho. Então eu quero que o senhor me transfira. Até me pediu para me levar ele para São Justo. 200 quilômetros sul. E traz outro no meu lugar, porque a igreja está mal, está quebrada, pastor. Eu escutei ele, digo: me dá 30 dias para mim orar. E fui para a oração. Mas passados uns 20 dias ele chegou. Eu morava ali 2 quadras da igreja, antes da Ruta 11. Ele chegou e me disse: pastor, eu quero lhe dizer que eu estou orando e jejuando e descobri, o Espírito Santo me mostrou o problema da igreja. E eu trago para o senhor. Qual é o problema? Tu sabe que o presbítero fulano e o presbítero mingano, que por ética não posso dizer o nome, brigaram a soco. Um saiu com uns golpes aí, se quebraram os queixos a soco. E agora no culto um senta desse lado na plataforma e o outro senta lá do outro lado. Então um com a cara feia com o outro. Estão partindo a ceia para a igreja e não podem um olhar para o outro. Pregam e exortam os outros, mas não podem olhar para o outro lá. Dizia: eu descobri isso aí
e eu trago para o senhor. E o senhor vai resolver o caso. Isso era uma quinta-feira, digo, sábado à tarde me chame os dois lá na igreja. Quero falar com os dois. Sábado à tarde, quando cheguei lá, eu disse para o dirigente, digo, vamos lá para a nave do templo, que eu tinha minha sala lá embaixo, mas era meia pequena. Tinha uns computadores aqui, vão ir para o braço. Vão me quebrar tudo aqui. Então vamos lá para a nave do templo, lá tem espaço bastante. Aí sentei os dois, um meio perto do outro, me sentei na frente, dei uma boa xingada nos dois. O que vocês estão perturbando a igreja? Vocês brigaram a soco? Sim ou não? É, sim. Porque o fulano me toreou e cada um tinha razão. Aí nós grudamos no braço. Digo, vocês estão dando um prejuízo para a igreja. Porque a igreja está mal, por causa de vocês dois. Exortei bastante eles. Agora em pé, vamos orar. E comecei a orar, fiz a oração. Terminei a oração, digo, agora se abraça. Aí se abraçaram um assim, longe do outro. Deram umas palmadinhas nas costas. Quando se distanciaram, um olhou para o outro e disse, eu te perdonei. Pero não se cruze em mi caminho, porque eu te atropejo. Diz, eu te perdoei, mas se você se passar no meu caminho, eu vou te atropelar. Digo, sente de volta. Fiz os dois se sentar, peguei minha cadeira e vim bem pertinho deles. E comecei a chorar, irmãos, e pedir perdão para Jesus. Digo, Jesus, me perdoa. De eu ter dois presbíteros na igreja que brigaram, não se saúdam, partem a ceia para o teu povo, e um não pode olhar para o outro. E comecei a chorar, e o culpado sou eu, Senhor, porque eu ganhei eles para ti, eu ensinei eles, certamente ensinei eles errado, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe. Chorei, tive um encontro com Deus. Aí dei uma abrida de olho, estavam os dois abraçados sem eu mandar, chorando um abraçado no outro, que um deles ficou com marca de lágrima. Aí orei por eles, se levantaram, um mirou na face do outro, me perdoa, fulano, não vou dizer o nome. Te perdoe, e tu me perdoa, perdoa. Irmão, veio a glória de Deus. Passou 15 dias, o pastor me disse, pastor Hermel, a glória de Deus voltou na igreja. A igreja está superlotada. As finanças da igreja explodiu, está a coisa mais linda. A igreja voltou ao seu normal. Queridos, a igreja é uma bênção, mas a igreja é um aguilhão. Não dê coice na igreja. Não fale mal da igreja por alguém que erra. Ame a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Na Bíblia, a igreja está com as metáforas mais lindas, irmãos. Minha noiva, minha esposa, minha lavoura, coluna, baluarte da verdade, todo metáforas lindíssimas. É a igreja. Nunca fale mal da igreja. Ela é uma bênção.
Como eu disse, quantas vezes eu pedi perdão, irmão, porque eu não quero ser disciplinado. Eu não posso sair da igreja. Bendito é o nome de Jesus. Os obreiros é uma bênção ou não? Encerro, irmão, tenho 2 minutinhos. É uma bênção os obreiros? Dá para ser mais fortezinho? Amém? Os obreiros é uma bênção. O que seria da igreja, pastor Leandro, nós sem os nossos presbíteros, nossos evangelistas, nossos copastores, a diretoria? É uma bênção. Mas esses homens de Deus, irmãos, é um aguilhão. Não dê coice neles. Não dê coice no teu pastor. Ele é humano como você. Nos meus mais de 50 anos de pastorado, pastor Agimiro, eu já pedi perdão para membro da igreja, para diácono, para porteiro, para presbítero, e não perdi o valor de pastor. Porque eu não quero me machucar. E quantos deles me pediram perdão? E a gente perdoou e se abraçou. Porque eles diziam, alguns disseram, pastor Hermes, eu lhe peço perdão, porque eu não posso ficar mal contra o Senhor. Como é que eu vou fazer isso? O pastor é uma bênção, mas é um aguilhão. Não dê coice. Eu quero que tu olhe para essa minha gravata. Ela está atadinha aqui no meu pescoço. Eu quero que a reunião de ontem e a reunião de hoje você ate no teu pescoço. A Bíblia diz: batei a tua palavra no meu pescoço. Tudo isso que nós tratamos, meus queridos, tem atado no pescoço. Porque amanhã o passado, nas encruzilhadas da vida, tu vai ficar estagnado. O que fazer? Aí o Espírito Santo vai dizer, está aí penduradinha no teu pescoço. E o Espírito Santo vai fazer lembrar de ontem à noite e de hoje. Você coloca em pé. Eu quero orar por você. A minha missão em Uruguaiana, essas 2 noites, é te abençoar. E eu quero te abençoar agora. Não vou mover você para vir aqui frente ao altar. Lá em cima nós temos muita gente. Aqui na plataforma. Mas aí onde tu estás, Senhor Jesus está aí ao teu ladinho. Você sabe que atrás do púlpito eu não oro mais de 1 minuto. Eu tenho minhas orações onde a gente ora mais tempos. Mas aqui 1 minuto é suficiente. E eu quero orar 1 minuto por você. Coloca a mãozinha no coração. Mas eu sinto algo tão lindo, irmão. Tão precioso. Eu quero que tu seja sincero. Peça perdão a Jesus. De alguma coisa. Faça propósito.
E marque a partir desse dia que você será uma outra pessoa, um outro crente, um outro obreiro. Querido Deus, como ministro do Teu Evangelho, eu oro a favor dessa querida pessoa. Essa querida pessoa com a mão sobre o seu coração. Esse coração é o centro da vida dessa pessoa. Esse coração é a tua morada. E desse coração está saindo petições. E eu intercedo pelas petições que esse coração, que essa mão aperta, está fazendo. E ele é abençoado em nome de Jesus. Amém. Irmão, não é meu costume andar abraçar e se largar e abraçar de novo. Não sai do teu lugar, mas antes de retornar ao assento, pelo menos uma ou duas pessoas, dê um abraço nele. Sim. Depois tome o teu assento.